Olá, boa tarde. Eu sou a Roberta, da área de Relações com o Mercado com a Globo. Super obrigada pela presença de todos. Um prazer estar aqui com vocês hoje. A Globo começou esse ano um novo modelo de ida ao mercado, organizado por setores. Junto com essa mudança, foi criada a área de inteligência de mercado, também com especialistas especializados nos setores, que estuda, acompanha os movimentos, tendências, insights, e o objetivo aqui hoje é compartilhar isso com vocês, conhecimento, os aprendizados que a gente tem tido, tudo que a gente tem buscado aí de informação e entendido de movimentos desses setores. O Vitor, junto com os especialistas setoriais, trarão aí para a gente os principais insights e tendências, e também a Fábia e a Giane, da área de pesquisa da Globo, uma área apaixonada pelo brasileiro, que estuda, analisa o comportamento dos nossos consumidores e do brasileiro, vão dividir aqui com a gente um pouquinho das emoções. Como é que o brasileiro está diante desse momento de tanta mudança, de tantos desafios para os nossos negócios, para as nossas vidas? O objetivo aqui hoje, então, é compartilhar. Aproveitem e troquem aí o máximo que vocês puderem de informações também, junto com os nossos especialistas e o pessoal da área de pesquisa. Vitor, meninos, agora aí é com vocês, vamos entender um pouquinho melhor das principais tendências e insights para os setores. Oi, pessoal, boa tarde. Rô, obrigado por tornar tudo isso possível com o teu trabalho e da sua equipe. É um prazer para a gente estar aqui na frente da câmera hoje. O ideal seria que a gente pudesse estar juntos, mas não está sendo possível, não vai ser possível nas próximas semanas, pelo menos, a gente sabe disso. Então, essa é uma ideia da Globo, estar mais perto do mercado, compartilhar mais informação. Já era uma ideia fazer isso muito antes do confinamento, mas eu acho que, como tudo tem um lado positivo, também essa crise, embora ela seja aguda em quase todos os aspectos, ela traz algumas coisas positivas também. Eu acho que uma delas, com certeza, é ver esse compartilhamento de informações que eu percebo que o mercado está fazendo cada vez mais. Então, assim, essa é uma iniciativa nossa também de estar aqui mais perto, de abrir informações, de abrir dados, de abrir provocações com relação a marcas, comunicação, o marketing em geral, e é um prazer estar aqui com vocês hoje à tarde. Já era uma ideia nossa e a gente está reforçando isso cada vez mais, e nesse momento a gente vê que essa importância vem crescendo. Eu sou o Vitor Vasconcelos, eu estou à frente de um time de inteligência de mercado aqui na Globo, que faz uma interface. A Globo é muito grande, ela tem vários times de inteligência de pesquisa aqui que ora alimentam, por exemplo, o jornalismo, a dramaturgia, algumas áreas e disciplinas muito especializadas, e uma dessas frentes é aqui, inteligência de mercado aqui em São Paulo, que basicamente a gente olha para pesquisa, para análise, para dados, para informação, em nome do interesse do anunciante, né, do mercado, não mais do jornalismo e da dramaturgia, mas trazer provocações para vocês daquilo que a gente observa nesse manancial enorme de informações que a gente lida com ela todos os dias aqui dentro da Globo. Mais para frente, além da minha área e um painel que é o que espera vocês imediatamente aqui na sequência, com o time de inteligência setorial como um todo reunido e numa dinâmica de painel, entra a Fábia, que está à frente de um time incrível de pesquisa, que alimenta a empresa como um todo também com esses insights. A gente faz uso disso, a gente tem uma parceria e uma sinergia muito boa, e a gente quer fazer uso disso também para trazer hoje provocações e informações. No fim das contas, a gente vai ver aqui o que motivou lá atrás e originou esse papo, essa conversa, que é compartilhar com vocês o tracking, o rastreamento, a evolução do comportamento do cidadão, do consumidor, do brasileiro, ao longo desses meses, que são absolutamente atípicos, gera muita curiosidade de todo mundo para entender como que essas pessoas estão funcionando hoje, e eu acho que uma forma interessante que a gente encontrou de trazer isso para vocês seria começar pelo fim, né? Na origem estão as mudanças de comportamento. Então, o cidadão, o brasileiro, o consumidor. Na ponta, isso impacta as indústrias. E na hora de falar que isso impacta as indústrias, eu tenho aqui um time de craques, de especialistas, um luxo de poder ter um especialista que lida, por exemplo, dedicadamente sobre o mercado financeiro. Eu tenho, que é o Gabriel Nóbrega, eu tenho um especialista que olha para o varejo, que é o Henrique Simões.
O Rafael Garey, ele está olhando para telecom e plataformas, um desafio enorme aqui, porque eu imagino que boa parte da volatilidade mais intensa que a gente vem percebendo nessa crise em termos de mercados estão em plataformas, tem as plataformas vencedoras, tem as plataformas perdedoras. Eu acho que tem um pouquinho disso para a gente poder falar aqui também sob o olhar de especialistas. E, por fim, um grande impactado também, mas está dentro de uma indústria só aqui, a gente está falando com o Thiago Mariano, que é o nosso especialista aqui, o mago dos números do mercado automotivo. E mais para frente, a gente vai conduzir um painel com vocês, então isso vai assumir uma dinâmica de eu tenho aqui a missão e o dever de casa de moderar e fazer as perguntas para esse time para conduzir isso aqui como uma conversa, como um bate-papo. E a gente, acho que vale dizer que a gente não vai conseguir nem arranhar a superfície aqui de tudo que a gente pode contribuir, de tudo que a gente pode trazer para vocês em termos de aprofundamento e de especialização. Porque tem muita coisa, tem muito dado, tem muita informação e, principalmente, aqui do nosso lado, tem muita análise em cima dessas indústrias. Mas é importante saber para vocês, eu acho que a gente está aqui com o mercado como um todo, acho que vale muito a pena simplesmente o fato de vocês entenderem que a gente tem essa equipe, que a gente tem esse olhar aprofundado e especializado, mas a gente espera, no fim das contas, nos próximos 20 minutos, poder garantir um bate-papo, poder garantir uma conversa, entender aí sobre o olhar do mercado automotivo, do mercado financeiro e outros, como é que tem sido os impactos daquela origem que a gente falou, que é o comportamento do consumidor, lá daquela raiz, como é que isso tem impactado setor por setor. Portanto, agora eu vou convidar para dividir a tela comigo. A gente não vai colocar todo mundo ao mesmo tempo por problemas eventuais de conexão que a gente possa ter, para facilitar para todo mundo também. Então, a câmera ora fica em mim, que estou perguntando, ora fica na turma, que vai trazer as respostas e, eventualmente, mais provocações. De antemão, eu peço para que vocês perdoem qualquer deslize, qualquer falha. Uma das frases do ano de 2020 é "You are on mute", né? Você está no mudo. Eu vi isso ontem nas redes sociais, achei interessantíssimo. Eventualmente a gente esquece e aí alguém aqui vai ajudar a gente a lembrar para que a gente possa compartilhar o conhecimento com vocês. Bom, vamos lá, gente, valendo. Acho que a câmera comigo agora, painel. Vou começar aqui as minhas perguntas para a gente bater uma bola entre os setores e as consequências das mudanças de comportamento que a gente vai ver no fim dessa nossa jornada dentro dos setores. Bom, eu tenho uma pergunta que eu acho que ela vale super a pena, a gente já passou muito por ela aqui dentro, mas eu acho que vale a pena compartilhar com todo mundo. Ali no nosso tracking, e vocês vão ver boa parte disso mais para o fim, a gente tem uma série de impactos não de saúde, não sanitários, na vida das pessoas. O comportamento mudou, os hábitos mudou, as pessoas não podem sair de casa ou não querem sair de casa. E para as empresas também isso é um baque muito grande. Muito dos medos e dos anseios está relacionado, por exemplo, com o emprego, renda. E aí no Brasil, um dado que eu achei super interessante é que quase 7 em 10 acham que as marcas precisam ser fontes de confiança sobre o Covid-19. Ou seja, isso não é um papel só do governo, isso não é um papel só da mídia, mas é um papel, eventualmente, da Ambev ou da Seara, por exemplo. E aí fica a pergunta para o Gabriel, que está à frente aqui do mercado financeiro. Eu diria que é difícil dizer que saúde hoje no Brasil é mais incerta, se a física, a mental ou a financeira. E até fazendo uma conexão entre saúde financeira e mental, porque boa parte da ansiedade é como vai ser amanhã para mim, para minha família. Gabriel, como é que você tem visto e como você vê, eventualmente, tua opinião sobre o papel dos bancos como uma fonte de apoio para o cidadão em geral num momento como esse? Vitor, obrigado aí pela introdução, né? Eu acho que, como você comentou, né, a gente não tem como começar a falar dessa crise sem falar sobre os impactos econômicos, financeiros e estruturais que a gente teve com esse movimento, né? A gente vê uma crise muito severa na população como um todo, a gente teve 8 milhões de pessoas que deixaram de trabalhar nesse período, né? A gente teve um grande movimento de redução de jornada, redução de renda, os próprios empreendedores que reduziram muito a sua fonte de renda, a sua fonte de capital, né? E pensando nesse cenário, os bancos assumem um papel que antes nunca tiveram, né? Os bancos hoje nunca tiveram tanto no centro da discussão, no centro da conversa, como os bancos estão hoje, né? Eles assumiram um papel de protagonismo, né? Hoje, 1 em cada 2 brasileiros acham que as marcas privadas têm que agir em conjunto com o governo para prover soluções, né? Não basta você ter políticas públicas
exclusivamente, a gente precisa ter parceria público-privada, e a gente viu um movimento muito forte desse tom durante a pandemia, né? E não tem como falar dessas parcerias sem falar dos bancos, né? Os bancos hoje, para 63% dos brasileiros, são a instituição de maior segurança, que as pessoas mais procuram em um momento de incerteza. É o porto seguro do sistema, é o que segura tudo e faz com que todo mundo tenha um pouco mais de segurança com relação ao futuro. E os bancos assumiram esse papel, eles assumiram essa frente de protagonismo mesmo e foram muito fortes, né, na sua atuação durante a pandemia, né? A gente acompanha o site de monitor de doações, que ele faz um compilado do que as empresas vêm fazendo durante esse período, né? E hoje 30% de todo o total que foi doado pelas instituições privadas vem do setor financeiro. O setor financeiro hoje, ele toma frente mesmo, e ele é um dos principais provedores de recurso para a pandemia, né? E ele faz esse papel de maneira muito assertiva. Dentre as instituições privadas como um todo, né, as pessoas viram que os bancos melhoraram muito a sua imagem durante o período da pandemia, né? Para 34% dos brasileiros, os bancos saem mais fortalecidos com relação à sua imagem depois que a pandemia passa. Então, é sinal de que foi uma comunicação muito acertada e eles trabalharam muito bem essas marcas e aproveitaram esse protagonismo, principalmente os grandes bancos privados que fizeram um trabalho muito legal durante esse período da pandemia. A gente vem acompanhando de perto aqui na casa. É interessante, você citou uma questão que é política pública, né? Parece que a gente tem o banco aqui como um agente de política pública. Conversando ao longo dessa jornada aí de alguns meses de confinamento já, conversando com o executivo do setor, a gente teve oportunidade de entender que, na perspectiva do setor financeiro, o banco ele sempre agiu a reboque, né? A economia apontava para um lado e eles estruturavam os negócios e as oportunidades à luz dessa tração que a economia já tinha. E a gente ouviu que agora inverteu. O carro está passando na frente dos bois. O banco agora é um pouco responsável para onde a economia vai. Isso inverte muita coisa. E como você disse, Gabriel, foi interessante ver isso também, os bancos correndo aí para aparecer na mídia como um papel importante também, um protagonismo num momento como esse. Foi interessante ter percebido isso. E eu acho que eu vou aproveitar a pergunta, porque assim, no fim das contas, a gente falou de saúde física e mental aqui, né? E esse momento ele está muito difícil para muita gente por conta de distância. Solidão, isso apareceu na pesquisa, a turma da Fábia viu isso muito ao longo do tracking, semana após semana, a questão da saúde mental ficando cada vez mais intensiva. E aí a gente tem o Rafael aqui, que está à frente do setor de telecom. E eu acho que se as pessoas não estão se encostando fisicamente, não estão próximas fisicamente, esse é um setor que eventualmente ajuda as pessoas a passarem por um momento como esse, e tem um papel importante como protagonistas também. Estou certo ou não, Rafa? Perfeito, tudo bom, Vitor? Tudo bom, turma? É um prazer estar aqui com vocês. Sim, concordo com você. A gente vem acompanhando que a conectividade está cada vez mais em alta e a pandemia reforçou a importância da internet. A discussão sobre transformação digital não é nova e o isolamento social ajudou empresas e pessoas a adotarem o digital como uma alternativa para a vida. E aí a gente viu temas que já estavam sendo trabalhados, mas acabaram sendo forçados ou colocados à tona frente ao isolamento. Um deles foi o home office, então isso tornou possível, né, dar sequência ao trabalho. Não é uma oportunidade para todo mundo, mas quem pode trabalhar está conseguindo trabalhar e permanecer mais normal. A questão da educação à distância, a metodologia também não é nova, o que a gente está vivendo hoje, né, foi a aula remota, de certa forma, e isso abriu uma discussão para que o ensino possa ser híbrido, talvez, não tem 100% digital ou 100% presencial, e talvez a proposta híbrida seja a melhor solução. E, claro, a telemedicina como uma alternativa aí de fazer um atendimento prévio ou ajudar a entender, de fato, o que está acontecendo com uma pessoa antes de ir para um hospital e, enfim, evitar qualquer risco. Então, a internet tem esse papel fundamental e também, além disso, é uma alternativa de entretenimento, pois dentro de casa a gente percebeu que o consumo de streaming, games e vídeos online aumentou muito, teve um grande pico lá para abril, e ele vem retomando acima da normalidade conforme dados de janeiro a março. Além disso, o consumidor dentro de casa, ele tem, né, mais propensão a consumir online, a transacionar pela internet,
isso vem estimulando um pouco o setor de vendas digitais. Então, de uma certa forma, a internet, ela proporciona toda essa aproximação, toda essa possibilidade de continuar a vida normal e ainda incentiva outros setores como, né, base aí dos serviços. Legal, Rafa. E eu ouvi de muita gente aí nos papos com o mercado que esse momento hoje ele está dividido entre as pessoas que têm filho pequeno em casa e quem não tem filho pequeno, porque muda muito o ritmo e a intensidade dessas cobranças. Uma das coisas mais curiosas que eu ouvi ao longo desse processo, e de novo, a gente ainda está falando de saúde física e mental aqui, que não é mais carro, não é mais uma bolsa Louis Vuitton, o sonho de consumo nesse momento é um aspirador de pó autônomo ou então uma lava-louças. Isso dá para ver os números mudando no varejo, Henrique? Oi, Vitor. Com certeza, essa é uma realidade bem curiosa. Você comentou no início do painel que as pessoas estão muito preocupadas com a renda e com o emprego, principalmente no pós-pandemia. Isso é verdade para 70% das pessoas. Então, 70% diz que está comprando menos em função principalmente desses motivos, das preocupações. E aí, o que está acontecendo é uma migração do tipo de consumo. Então, as pessoas que estão represando essas compras, elas estão abrindo mão muito, principalmente do consumo pessoal. Então, moda, cosméticos, produtos, aqueles produtos mais autoindulgentes, eles estão sendo colocados ali na fila, e aí, nesse momento, o que acaba sendo a estrela o aspirador vertical, mop, utilidade doméstica. Tem muita indústria, tem muita marca que diz que está vendendo tanto ou mais do que o período antes da pandemia, justamente dessas categorias. Então, o que a gente imagina existe o relacionamento com a casa tem feito as pessoas, principalmente, identificarem essas necessidades, né? Então, quanto mais intenso o relacionamento, mais elas identificam essas necessidades. E o que a gente deve ver à medida que o tempo for passando e a flexibilidade for aumentando, as pessoas voltarem para uma vida um pouco mais perto da normalidade, que elas vão colocando também o consumo pessoal em pauta. Interessante ver isso, né? Num momento como esse, as pessoas vão se equilibrando entre elas em primeiro lugar, porque está difícil administrar, e o outro, né? Eu ouvi uma frase interessantíssima de algum amigo do mercado, falou assim, esse momento é como máscara de oxigênio caindo no avião, né? Primeiro você coloca em você, para depois colocar nos outros, porque se você não cuidar e você desabar, você não consegue fazer o segundo. E foi um ótimo gancho, Henrique, valeu, você usou a palavra aqui, que eu acho que ela é curiosíssima para um momento como esse, né? Autoindulgência, eu primeiro, né? Eu primeiro, talvez o mundo depois. Mas isso conflita com uma questão que a gente vem vendo também ao longo das pesquisas, não só no tracking aqui que a gente está fazendo na Globo, mas eu já vi isso em alguns outros reportes. Propósito. Esse é um assunto que não é novo. Eu diria que essa frase até vinha um pouco desgastada, mas de repente ele emerge nessa crítica de, será que a gente está vivendo como deveria? Será que a gente não precisa cuidar mais do outro e do mundo? E essa consciência, né, sobre novos valores e posicionamentos de marca, eu fico com uma dúvida, eu acho muito curioso, acho que é uma boa provocação num momento como esse. É agora que o brasileiro vai redobrar o seu compromisso, por exemplo, com veículos mais eficientes e com alimentos com cadeia produtivas mais limpas, porque lá na frente tem a renda que está esvaziando, tem a perspectiva de perder emprego, tem o medo de faltar comida para a família. Como é que você vê isso, Thiago? Você que está à frente de dois setores que têm relação chave com isso, que é o automotivo e o alimentar. É agora que o brasileiro vai redobrar o compromisso com o propósito ou ele vem primeiro? Obrigado, Vitor. Obrigado pela pergunta. A pergunta é ótima. A gente rodou uma pesquisa recentemente aqui na Globo, em que a gente tentou mapear as tendências, o que fica depois dessa pandemia, né? E eles dividiram essas tendências em 4 grandes blocos, sendo que 2 são ligados a esses temas. Um é mais ligado à inclusão social, e a gente tem visto os vários movimentos acontecendo, né? E o outro é ligado à sustentabilidade, né? Que tem a ver com os carros eficientes. Acho que são movimentos que já aconteciam pré-pandemia
mas que nesse momento de crise, as pessoas parecem adquirir maior consciência. Mas isso é bastante conflitante no momento que um país como o Brasil passa por uma crise econômica tão forte e você tem esses produtos com preços diferenciados. Então, se você vai comprar um alimento orgânico, se você vai comprar um carro elétrico, híbrido, ele é normalmente mais caro do que um carro normal. Então, a pessoa vive esse paradoxo. O que a gente vê aqui nas pesquisas é que, com essa crise, há um achatamento. O Brasil se divide em dois polos, um polo mais rico e um polo mais pobre. O polo mais rico, a gente acredita que essas mudanças de comportamento mais ligados à sustentabilidade e a valores vão ser, de fato, muito importantes nas tomadas de decisão de compra. E no polo das classes mais baixas, a gente acredita que não, que ainda assim as pessoas vão buscar preço, vão buscar promoções. A gente tem uma pesquisa que mostra que 55% das pessoas trocariam sua marca preferida por uma marca que fizesse uma promoção, que fizesse um preço mais adequado. Uma outra pesquisa mostra que 52% das pessoas acreditam que as marcas que fazem promoções são tidas como marcas parceiras, então são tidas como marcas amigas. Então ele muda a percepção da marca também a partir de preço e promoção. Então é um momento bem conflitante. Se por um lado se valoriza bastante esse lado de sustentabilidade, de valores, de ética, por outro lado o bolso fala bastante forte, especialmente em algumas classes. Legal. Como a gente tem visto, e a gente conversou muito, né, com executivos ao longo desses meses, além das pesquisas que a gente monitora o comportamento, que é a origem desse nosso papo e também vai ser o fim do papo, e a gente tem a nítida noção de que a sensação geral de quem está na frente do mercado hoje, tomando decisões para o mercado, é de que a gente está navegando à noite na chuva sem instrumentos, né? E aí nas pesquisas mostram dados claríssimos como o propósito de um lado, mas também dados claríssimos de espaço para você poder financiar esse propósito. E não dá para esquecer que essa palavra existe, né? Financiar o propósito. Faz sentido, a gente precisa de riqueza para poder fazer com que essas escolhas parem de pé. E falando disso, de comportamento, e que comportamento permite o quê num momento como esse, eu estou super curioso para ouvir umas palavrinhas do Henrique aqui, que está à frente do varejo, e eu acho que todo mundo quer ouvir também, né? Porque a gente está aqui na cara do gol do Dia dos Pais, por exemplo, e a gente tem o famigerado quarto trimestre de 2020, né? Que a gente vai estar um pouco mais distante desse epicentro e é onde muito do mercado tem apostado as fichas aí em fazer resultados e garantir market share. Fica a pergunta para você, Henrique. Dia dos Pais, tem clima? E Black Friday, vai ser mais importante do que nunca ou vai ser mais tímida do que jamais foi? Ô, Vitor, é uma pergunta excelente. Tem clima. Essa é uma data que a gente tem dado, né, para verificar isso. Então, ela tende a ser menos comemorada do que Dia das Mães, o que pessoalmente eu acho ruim, né? Então eu sinto isso na pele. Mas a expectativa do próprio consumidor já é 14% acima do que era no Dia das Mães, enquanto aproveitar esse momento para presentear. Então, você tem ali mais de 70% das pessoas que costumam comemorar isso e acima de 80% dessas pessoas que costumam comemorar, dizendo que vão aproveitar o Dia dos Pais e devem fazer suas compras, devem comemorar e comprar presentes. Uma coisa muito interessante também na comparação com o Dia das Mães o online ele tem sido, né, o canal, até por única disponibilidade e também pela conveniência, ele tem sido o principal, né, canal de distribuição, tem crescido absurdamente, ano contra ano, mês contra mês, mas a gente tem já uma percepção do consumidor com a flexibilização, então uma maior possibilidade também de diversificar os canais. Então, a intenção de compra online está 10% menor do que era no Dia das Mães, por exemplo. Então, a gente já começa a ver, deve começar a aumentar um pouquinho também a competição entre os canais. E o que a gente percebe é que quanto mais longe de abril, que foi ali o pico negativo, enquanto índice de confiança do consumidor, enquanto resultado mesmo, quanto mais longe de abril, melhor. Hoje a gente já está 20% acima, enquanto índice de confiança do consumidor, 20% acima do que estava em abril,
E isso muito puxado pela expectativa do consumidor. Então, o que está fazendo o índice crescer não é a situação atual, a impressão sobre a situação atual, é o otimismo com relação ao futuro. E então, isso está numa linha crescente, e a gente já vê em algumas sondagens, que em breve a gente pode compartilhar com o mercado também, já intenções de compra relacionadas a Black Friday de N categorias. Então, isso vai desde de categorias mais do meu dia a dia aqui, até categorias do Thiago lá, como automóveis, já começam a aparecer enquanto intenção de compra. Então, o que a gente tem que acompanhar, além do índice de confiança do consumidor, todas as mudanças, então as pessoas indo mais para a rua, voltando para o escritório, isso vai mudar um pouco a dinâmica dos canais, mercado de proximidade versus o hipermercado. Então, isso a gente tem que ficar de olho para os próximos meses, semanas aí. Mas vai ter Dia dos Pais, vai ser melhor que o Dia das Mães. Essa é a minha expectativa. Boa, Henrique. E interessante saber um pouquinho, né, falar um pouquinho o que vem pela frente, né, que é uma das ideias aqui do papo também. E principalmente falar de uma data tão esperada aqui para o marketing e para a comunicação como um todo, para as marcas, que é Black Friday, nesse último trimestre, que é onde está todo mundo olhando com os dedos cruzados. Bom, turma, como eu falei, a gente teve que se virar aqui para tentar arranhar a superfície, para que todo mundo entenda que a gente tem aqui dentro uma turma que está olhando com um olhar aprofundado para cada um dos setores. Esse papo com 4 frentes hoje, ele renderia fácil uma conversa de 1 hora com profundidade, a gente teve que empacotar aqui em 20 minutos. Eu vou fazer mais uma pergunta, vou pedir para a turma responder ali rapidamente um pouco sobre essas impressões, e eu volto para passar a bola para a Fábia e para a equipe dela. Vamos lá, Rafa, que está à frente de Telecom e Serviços, aqui a gente está falando de plataformas e serviços, e Gabriel, que está à frente do mercado financeiro. Como eu disse no começo, a realidade ela foi mais volátil, parece, para startups, né? A gente tem grandes vencedores, e a gente, pelo menos até aqui, tem gente que se deu muito mal, tem setores que sofreram muito intensamente nesse momento. Então, Rafa, turismo, educação, delivery, mobilidade de um lado, eu queria uma palavrinha rápida sobre esses movimentos, quem ganhou e quem perdeu para você, e Gabriel, que está à frente de uma turma super importante, que é fintech hoje, e adquirentes também, que é um setor importante, e por fim tem funding, né? Startup precisa de dinheiro, como você é o cara do financeiro, também uma palavrinha rápida. Valendo 2 minutos, e a gente tenta passar para a próxima fase aqui do nosso evento. Boa, legal. Bom, eu acho que, como você disse, é um setor que tem altos e baixos. Se a gente for olhar do lado positivo, a gente vê que muitas empresas que têm como core o delivery estão super bem. É um hábito que o consumidor vem crescendo, né, incentivado aí por uma boa estratégia de comunicação, e ao mesmo tempo se tornou uma das únicas alternativas de também outros setores usarem como ferramenta, né, as entregas, e podendo trabalhar, por exemplo, como restaurantes ou lojas que acabam, né, utilizando o sistema de entrega ou logística desses aplicativos. E, como você disse, turismo e, por exemplo, plataformas de transporte acabam retomando conforme a volta e circulação de pessoas. Então, com certeza são setores muito afetados, o turismo principalmente, mas a gente vê um comportamento interessante que primeiramente, uma volta pensando no turismo regional, turismo doméstico, então há um estímulo diferenciado de grandes centros ou destinos mais tradicionais, e também o que algumas pessoas estão chamando de descentralização do turismo. Então, o turismo deixa de ser concentrado e acaba favorecendo também pequenos hotéis, pequenas empresas, enfim, e distribuindo um pouco a questão da receita aí do setor. Boa, maravilha. Gabriel, se vira nos 30 com fintech, adquirentes e funding. Beleza. Bom, como a gente já percebe em crises anteriores, né? O momento de crise é um momento de volta a um conservadorismo, né? A gente sabe que o brasileiro, por definição, ele é um povo mais otimista, a gente tem uma característica mais otimista, mas a crise, no geral, ela traz uma volta de um conservadorismo, as pessoas buscam se planejar mais. Hoje, 60% dos brasileiros, por exemplo, afirmam que quer se planejar melhor para o futuro, financeiramente e tudo mais.
E, na verdade, esse conservadorismo ele impacta todo mundo, né? Investidores, bancos, todo mundo tem uma tendência a tomar menos risco, né? E investimento em fintechs, no geral, ele tende a sofrer um pouco, então elas tendem a ter um pouco menos de acesso a capital nesse momento, né? Então, todo o mercado das fintechs fica um pouco mais abalado nesse ponto, porque vai ter menos disponibilidade de dinheiro, talvez não agora, mas para as próximas rodadas, e isso acaba impactando bastante até o planejamento delas para fazer cash burn e iniciativas de crescimento acelerado, que é a base das fintechs, né? A gente vê para o lado das adquirentes, elas sofreram muito no momento de baixa do varejo, então a gente viu o índice do varejo, por exemplo, chegando a menos 37% em abril, como o Henrique falou, que foi o nosso pico negativo da crise. Então, essas adquirentes sofreram muito, principalmente pelos pequenos empreendedores, que são o grande pool de lucratividade das adquirentes. Mas a gente vê perspectivas melhorando para o segundo semestre, com a volta um pouco do consumo, como a gente comentou sobre as datas e tudo mais. A própria vinda de um movimento mais online favorece a adoção de cartão de crédito, que é uma coisa que é positiva para a rentabilidade das adquirentes e meios de pagamento como um todo, né? Então, a gente vai ter um segundo semestre bem agitado, a entrada de PIX, que vai mudar bastante a dinâmica do mercado financeiro, né? Então, tudo isso traz para a gente assim, um resultado bem negativo, na verdade, para os primeiros 6 meses desse ano, mas a perspectiva é que, no mínimo, seja um segundo semestre de boas sedimentações de novos hábitos e hábitos que são positivos para os setores como um todo, né? Então, no mínimo isso, né? Ou se não for algo para a gente colher algum resultado. Então, a expectativa é boa para o segundo semestre para o setor financeiro, apesar das dificuldades. Bom, é sempre bom ouvir nesse momento sobre expectativas boas, né? A gente está com fome disso já há alguns meses, algumas semanas pelo menos. Turma, brigadíssimo pela apresentação, para mim foi um prazer, sempre, né, inclusive no dia a dia aqui, trocar essa bola com vocês. Eu sei que fica um sentimento de que a gente gostaria de bater bola um tempão, a gente sabe que tem muito dado, tem muita informação, cada um desses temas aqui rende 1 hora de conversa, e a gente gostaria de poder compartilhar isso com vocês nesse momento, mas eu acho que fica a mensagem para o mercado, a gente está aqui para responder a dúvidas e aprofundamentos nesse match entre marketing, comunicação e a Globo como um todo, e os setores e aquilo que as marcas estão esperando para poder transitar num momento como esse. Essa turma está aqui a serviço de trazer mais clareza e mais conexões nesse sentido. Bom, agora eu vou passar a bola para a Fábia Júlias, que é diretora de pesquisa e conhecimento. Ela está à frente de um time incrível também, que em boa medida nos alimenta com esses insights. A gente vai desdobrando isso para levar para o mercado. Só para lembrar, no final do bloco todo, a gente vai ter perguntas e respostas, um espacinho para perguntas e respostas no fim, e vocês vão receber um dash, um painel completo com um trabalho que a Fábia fez com a equipe. Isso vai estar na plataforma Gente, que é uma fonte de conhecimento super legal, que eu acho que vale a pena conhecer. É uma plataforma ali para compartilhar com o mercado mesmo, e não se preocupem em procurar isso agora no Google, porque a gente vai colocar um QR Code ali no final, e vocês só apontam a câmera do celular e já vão ter acesso a isso. Fábia, a bola está com você. Foi um prazer estar até aqui com todo mundo, gente. Até mais. Boa tarde, pessoal. Prazer mesmo estar aqui com vocês. Sempre ótimo escutar nossos especialistas compartilhando este conhecimento que no dia a dia a gente acompanha talvez de uma forma mais distante. Então, falando um pouco para vocês aqui sobre esse nosso trabalho, a gente entendeu logo na primeira semana da pandemia que a gente estava vivendo um momento atípico e a gente viveria um momento atípico e que era muito importante a gente monitorar o que iria acontecer, o que já estava acontecendo e ter uma perspectiva. Então, a gente desenvolveu essa metodologia, foi uma metodologia nova para nós, uma pesquisa contínua, em parceria aqui com a nossa equipe de especialistas setoriais, e a gente queria entender, já no primeiro momento e de forma constante, qual era o mood da população, como isso seria impactado e os impactos na jornada de consumo. A gente sabia já desde o princípio que esse momento histórico, a gente precisava ter um registro dele em forma de dados. Na nossa área, a gente acredita em dados de qualidade como uma ferramenta de transformação do negócio, uma ferramenta de visualização, e a gente já via, vocês viram o boom do álcool gel e tudo mais, mas a gente já via naquela primeira semana que a gente, mais uma vez, ia ver uma população polarizada. E a gente também gostaria de entender como é que essa polarização aconteceria e está acontecendo. A gente entendeu
que essa população, entendemos logo no começo, ia enfrentar uma situação de restrição jamais vista. Então, a restrição seria orçamentária, seria monetária, seria uma restrição na sua liberdade, seria uma restrição na sua forma de ir e vir, de mobilidade. E gostaríamos muito de ter esse registro disso, se também a gente veria uma polarização na forma de atuar. Se a gente veria, de um lado, um aumento da generosidade, um aumento da solidariedade, e, do outro lado, um aumento do egoísmo. Como é que a nossa população, que nunca viveu uma restrição desta ordem, apesar da gente ser irmão gêmeo de crise econômica, como é que isso se desenvolveria? Dentro da área de pesquisa da Globo, a gente tem um pilar estratégico que chama Sintonia com a Sociedade. E o Sintonia com a Sociedade, ele tem como meta desenhar para a gente quais são esses grandes movimentos da população e quais são as coisas que farão sentido no futuro. Inclusive, movimentos que possam se definir com uma certa antecedência, mas que servirão de contexto para o nosso desenvolvimento de conteúdo de dramaturgia. Então, vou convidar aqui para falar para vocês a Giane, que é a gerente responsável por todo esse trabalho brilhante do Sintonia com a Sociedade, e ela vai apresentar este material para vocês, esperando que vocês usem esses dados para a transformação dessas próprias histórias de negócios que todos nós estamos construindo. Gi, com você. Obrigada, Fábia. Obrigada, pessoal, pelo convite. Bem, o meu objetivo aqui, então, é contar para vocês um pouco como que está a população, né? E como a Fábia falou, para a gente pensar cenários futuros, é importante a gente entender como é que estava a sociedade naquele momento pré-pandemia. Então, a gente já tinha como pano de fundo da sociedade uma crise econômica e uma crise política instalada. A sociedade já estava polarizada em cima de alguns tópicos e a desigualdade já estava posta e em crescimento. Então, a pandemia chega nesse momento onde o contexto já estava tensionado e bastante polarizado. Então, a gente achou que nós achamos que deveríamos fazer, então, um estudo para entender como é que evoluiria o mood da população. Um estudo contínuo por painel digital, de forma que a gente acompanhasse o mood da população, as suas jornadas de consumo, as mudanças de consumo de mídia e, principalmente, o relacionamento com as marcas, né? E é o que eu vou contar um pouco para vocês agora. Esse estudo a gente começou desde a primeira semana, então é possível agora, já na 20ª semana, a gente entender algumas fases, né? A gente passou por uma primeira fase, onde a população estava, de uma maneira geral, muito preocupada com a família, com o contágio, a possibilidade de contagiar os familiares, e já com algumas questões e aflições com relação ao desabastecimento. Depois, a gente passa por um momento onde as pessoas já se sentem super informadas, a gente viu uma crescente procura por notícias e uma crescente procura por meios confiáveis. A gente viu a TV e portais se fortalecendo nesse índice, nesse nível de confiança, né, das pessoas, e o WhatsApp cada vez mais com uma confiança abalada. A gente percebe que a população já sabe o que é fake news, ela pelo menos tem noção que existe informações contraditórias, e a gente percebe que existe uma preocupação da população em se informar e ter informações confiáveis. Depois existe uma fase, o Vitor falou um pouco sobre isso, uma fase onde a procura de equilíbrio se fortaleceu muito. As pessoas passaram a pensar em estratégias para cuidar do estresse, cuidar da mente, ter uma atitude mais positiva frente à vida. O Brasil já era, desde 2019, um dos países onde o índice de pessoas com depressão e ansiedade é mais alto, uma população muito medicada, né, por conta disso,
Então, a gente vê as pessoas com estratégias de procura de menos informação e mais entretenimento para dar um alívio e conseguir enfrentar com mais leveza o dia a dia. E uma quarta fase que começou já na semana 7, de incertezas, uma total insegurança em relação ao futuro, ao emprego, ao trabalho, as próprias relações, a própria mobilidade nas cidades, né? Essa fase de certeza, ela se mantém, talvez ela tenha algumas nuances, algumas atualidades, mas certamente essa incerteza se perdurará por mais algum tempo. E mais recentemente a gente vê uma fase onde as pessoas estão ressignificando seus hábitos, né? Não só a procura de geração de renda, mas também novas formas de compra. Os hábitos estão mudando e as pessoas estão procurando formas, né, de se adaptar a esse novo momento. Falando especificamente da questão de renda, já na quarta semana a gente já via uma população muito preocupada com a perda de emprego, né? 62% da população ali na quarta semana já falava para a gente que tinha medo e insegurança com relação ao emprego. Na quarta semana também a gente já via que entre os internautas, 40% já tinha buscado alguma ajuda emergencial do governo, né? 45%, algumas semanas depois, também pensando em novas formas de manter ou de compor a renda. Então, é um momento de insegurança. Um dos meninos dos setoriais falou bastante sobre isso, e eu acho que é uma questão importante para a gente ter no radar. E soma-se a isso, nas últimas semanas, uma preocupação também com relação à atitude do outro. Como é que as outras pessoas se as outras pessoas, qual é o nível de consciência do outro em relação às medidas protetivas. Então, como a gente já vê, as pessoas saindo para trabalho, saindo para uma vida um pouco mais normal, começa agora uma preocupação em relação à atitude do outro. Então, cada vez mais um viés, né, de preocupação em relação ao coletivo. Bem, diante de um cenário, né, tão agudo, como é que a gente entende essa população? Não existe nenhum alívio, né? Então, em algum momento desse estudo, no meio dessas semanas, a gente começou a entender, procurar, né, como é que as pessoas estavam se aliviando, né, qual era as estratégias das pessoas em relação a esses momentos de maior leveza. Então, se por um lado 88% das pessoas se declaram ainda muito preocupados ou preocupados com a pandemia de alguma forma tem trazido algumas situações bem interessantes e bem positivas. A gente destaca algumas aqui. A primeira é essa convivência familiar. Para alguns, de fato, principalmente para as mulheres, a gente vimos crescimento da questão, né, da violência doméstica, mas para quem tem filho, para a maior parte de quem tem filho, esse momento de isolamento em casa proporcionou uma proximidade dos filhos, né, um convívio maior, um convívio mais próximo, uma ressignificação do papel do pai, né, os papéis masculinos têm tido mudanças e algum sinal de mudança nesse momento de pandemia. Outra questão também que, pelo jeito, vai ter mudança, e é uma mudança que vai ficar, é o quanto que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a sua saúde. O quanto que o estilo de vida mais saudável, essa preocupação com a sua saúde, te traz uma imunidade, te traz um fortalecimento, uma possibilidade de encarar de uma forma mais fortalecida, né, esses momentos mais agudos que a gente tem vivido ultimamente, né? Então, se por um lado a gente viu muito crescimento de notícias de todas as formas, tanto notícias em geral, notícias locais,
economia e política, até para entender, né, em maior profundidade o que estava acontecendo nesse momento. Por outro lado, outros sinais, né, de um alívio e de um respiro é o quanto que a procura por conteúdos mais leves, né, cresceu nesse momento. Houve um grande crescimento de consumo de filmes, de séries, de lives e de procura também de programas de humor. De uma maneira geral, todas as temáticas mais leves, mais relaxantes e que proporcionam uma vivência com a família mais leve também cresceram. A gente viu um grande crescimento de procura de música, de humor, culinária e também de saúde e bem-estar. Mas o que a gente também viu nesse estudo é que, de uma maneira geral, desde a primeira semana, a gente percebeu algumas mudanças no padrão de consumo das pessoas. Logo nas primeiras semanas, a gente viu que apenas 1/3 das pessoas tinham aderido ao hábito de estocagem de produtos, o que mostra uma certa consciência, né, em relação e uma certa esperança de que não seria tão dramático. A gente viu as pessoas também bastante conscientes para enfrentar uma crise sanitária, então um aumento de produtos de higiene pessoal e principalmente de álcool gel. Depois, no momento que as semanas, o isolamento foi sendo prolongado, a gente viu que alguns gastos nas famílias que não estavam nos planos começaram a aparecer, então uma procura por planos de saúde, as pessoas também com esse convívio mais em casa e até, né, tendo que ter estratégias para cuidar das crianças, entreter as crianças. A gente também viu o crescimento de assinaturas de serviços de streaming, e nesse momento a gente já via que mais da metade dos internautas brasileiros já haviam cancelado alguma viagem até ali a semana 6 desse momento da pandemia. E depois a gente vê como a casa ganha uma centralidade super importante. A gente tem 1/3, né, dos internautas brasileiros trabalhando em home office ou estudando em home office, então a casa passa a ter uma necessidade de ser arrumada, de ser organizada de uma forma que ela possa comportar esses novos usos da casa. Então, a gente vê um aumento das pessoas que passaram a fazer pequenos reparos, reformas em casa, muitas pessoas equipando as suas cozinhas, até para que tenha uma facilidade, para que essas novas tarefas que a gente foi assumindo fossem mais leves e não dessem tanto trabalho. A gente viu um aumento também dos planos de internet, o que mostra o quanto que houve, de fato, uma aceleração da transformação digital, e a tecnologia, de fato, ajudou as pessoas a ficarem com um pouco mais de conforto em suas casas nesse momento de isolamento. Falando de praticidade, também vale destacar que o consumo de alimentos em casa, obviamente, teve um aumento, mas também teve um aumento desse preparo mais rápido, né, desse preparo mais prático, que ajude, né, as famílias a se organizarem ali, não perderem tanto tempo na organização, na limpeza e no fazer a comida. E o que as pessoas pretendem comprar aí nos próximos meses, né, depois que a pandemia acabar? Logo, em primeiro lugar, tem as roupas, e já 1/3 pretende voltar a viajar, né? Porque a gente vê que diferentes contextos, diferentes prioridades. A gente sabe que a pandemia teve um avanço muito diferente em relação às regiões brasileiras, e para cada uma dessas regiões, as prioridades de compra são diferentes, né? Então, enquanto o Norte e Centro-Oeste e Nordeste têm aí
uma procura por smartphones e pacotes digitais, até para acelerarem a sua conversão digital, a gente vê que no Sul e Sudeste as questões e as compras mais ligadas ao conforto do lar e a equipamentos para casa são mais relevantes do que a média brasileira. E isso porque no Sul e no Sudeste é onde a gente encontra o maior número de pessoas em home office. Essa questão do consumo online, né, todo mundo acompanhou isso de perto, 90% dos internautas compraram online, e a gente também viu que são 6 milhões de pessoas a mais, de pessoas que fizeram compras online pela primeira vez. Né? Então, com uma mudança de hábito bastante relevante, e que a gente sabe que vem para ficar, né? 37% das pessoas declararam que estão fazendo mais compras online do que faziam antigamente, e quase 50% estão falando para a gente que esse é um hábito que vai ser mantido depois que a pandemia acabar. E por que o consumo online tem sido tão procurado e ele tem esse lugar tão reforçado, né? A conveniência é o principal ponto, né? Todas as principais motivações para compra online, no final, elas mostram o quanto que levar conveniência para as pessoas que estão em casa, ou em isolamento, ou com um acúmulo de tarefas muito grande, é o que vai, de fato, fazer essa conversão digital. Então, tem uma questão de praticidade de abastecer, né, das compras chegarem em casa, a questão, né, de frete grátis, então tem uma questão também no impacto no custo, né, e também uma larga oferta de preços competitivos no digital que as pessoas passaram a descobrir e até a terem um pouco mais de conhecimento de como procurar essas ofertas, né. Bem, se por um lado o consumo online está assim super em crescimento e super valorizado, a gente sabe que o varejo tradicional está sendo reavaliado. A gente viu um crescimento na procura dos pequenos varejos, principalmente para compras de abastecimento, e as pessoas olham para o varejo tradicional agora com um olhar mais racional, né? Que lojas vão poder que tipo de loja que eu vou que vai me dar segurança. Então, o consumidor já tem essas regras na cabeça. Então, quanto menos pessoas no local, se é perto de casa, se tem o preço acessível e se essas lojas cumprem as medidas sanitárias, né, tanto sanitárias quanto de afastamento, essa é uma loja que vai passar a fazer parte do rol de lojas prediletas por essas pessoas, né? A gente tem até uma brincadeirinha aqui nesse momento ressignificado das compras, que quem ficou, né, quase 4 meses em casa, saindo muito pouco, ou aqueles que tiveram que sair por questões variadas, esse momento de compra, ele passa a ser um momento social de uma importância que não tinha antes. A gente viu as grandes filas na abertura dos shoppings em várias cidades brasileiras. Tem um shopping de luxo, um outlet de luxo aqui em São Paulo, que também tem fila para entrar, que vai até a rodovia. Então, assim, é um momento interessante para a gente observar as pessoas e como esse momento de saída, né, de casa pode oferecer para as pessoas também um momento de alívio, né? Nesse contexto, né, que a gente acabou de ver, onde as pessoas estão cada vez mais oprimidas por esse momento, né, e com uma perspectiva de futuro ainda muito incerta, a gente vê que os atributos sociais passaram a ganhar bastante valor e ganharam bastante peso nas decisões de compras das pessoas, né? Mais de 60% das
dos consumidores falaram para a gente que começaram a consumir marcas que se posicionaram positivamente durante a pandemia, né? Esse consumidor mais consciente e mais consciente com o coletivo, né? Tem, né, tido um olhar mais focado, né, nessas marcas que entregam de alguma forma que ajudam as pessoas a como se protegerem, né, da Covid, que ofereçam algum tipo de flexibilidade de pagamento, e isso significa que essa marca tem alguma empatia com essas pessoas que estão, de fato, sofrendo, né, restrições financeiras, marcas que tragam informações práticas de como ajudar as pessoas a lidarem com essa situação tão aguda, e também marcas que tragam informações confiáveis, né, que eu possa confiar e que possa me ajudar na minha vida, possa ajudar na minha vida e na proteção das minhas famílias, né? Todo esse estudo que eu passei aqui para vocês, ele está todo num dashboard que a gente disponibilizou. Vocês podem escanear esse QR Code e vocês vão acessar. É um estudo que tenta, como eu disse na frente, acompanhar as transformações no mood e de hábitos da população. É a primeira vez que a Globo abre para o mercado um estudo tão detalhado, com tantas informações e com a possibilidade de tantos cruzamentos. A gente viu tanto valor nesse estudo que a gente achou que seria realmente um serviço, né, para os nossos parceiros, para as marcas que nos acompanham e para as agências com quem a gente se relaciona, que seria um momento interessante de a gente compartilhar uma informação que pudesse ajudá-los nos seus planejamentos, nos seus estudos e nas suas análises. Eu espero que ajude vocês também, espero que vocês gostem das informações e usem bastante. Obrigada. Bom, turma, aqui é o Vitor de novo. Como prometido, a gente teve aqui uma jornada com a aterrissagem dos pontos e das mudanças de comportamento que a gente viu aí na pesquisa e no tracking que a Fábio e a Giane trouxe para a gente. A gente traz isso na perspectiva de indústrias, porque no fim das contas faz muito sentido aqui para essa audiência e para a gente como um todo. E aqui eu vou trazer duas perguntinhas rápidas para a gente finalizar o papo. Infelizmente eu não tenho o nome aqui de quem perguntou, mas já agradecendo de antemão por ter mandado as perguntas. A gente só vai duas porque só vão caber duas, tá, turma? Cashback é uma nova frente de expansão do varejo. No caso de Magalu, o objetivo é acelerar a conta digital da empresa. Faz sentido num momento como esse, né? Cashback é uma tendência para o varejo como um todo? Henrique, ajuda a gente. Vitor, essa é uma boa pergunta. Acho que mais do que uma tendência, ele é bem realidade para muitas marcas, e a gente vê esse tipo de investimento sempre que a gente vê uma iniciativa de tentar acelerar tanto a adoção quanto a fidelização, né? Então, o cashback, ele consegue fidelizar o cliente, e numa conta de longo prazo, você pode descontar isso, né, de um custo de aquisição, e pensar, né, numa atribuição, no lifetime value mesmo. Mas assim como o frete grátis precisa de fôlego, né? Isso gera um custo, então você consegue fazer isso por determinado tempo, tem a sua estratégia, mas depois para a conta fechar é muito difícil. Então essa é uma estratégia que ela tem que ser muito bem alinhada e desenhada, né? E esse fôlego ele é complexo, né? A gente vê muito isso nas carteiras digitais, né, Gabriel? Isso aí, Henrique. Acho que a gente que está acompanhando aqui o setor financeiro, né? A gente vê que as carteiras digitais a gente está em corrida, na verdade, né, para ver quem
quem vão ser os players que vão surgir no final desse negócio, né? A gente vê os varejistas atuando muito fortemente, então quase todos os grandes varejistas hoje do Brasil estão fazendo iniciativas para se conectar ao mundo do dinheiro, né? Isso a gente vê grandes vantagens para os varejistas, então você está mais conectado, você aumenta a disponibilidade de fluxo de caixa, você coloca dinheiro para dentro, e isso faz com que você aumente sua capacidade de expansão e consiga melhorar a sua operação varejista como um todo, né? Eles são um segmento, eles são um nicho desse bicho que é carteiras digitais, que é difícil até de definir, né? Mas a gente tem adquirentes tentando entrar nessa jogada, a gente vê players de tecnologia, redes sociais, a gente vê grandes bancos e etc. Então, todo mundo tentando correr essa corrida contra o tempo para conseguir conquistar o consumidor final, para se criar um novo super app brasileiro e essas alternativas de pagamento. Então, tem uma tendência muito forte nisso e a gente deve ver essa corrida se acelerando muito mais daqui para frente, inclusive muito também acelerado pelo sistema de pagamentos do Banco Central que a gente comentou, que é o Pix, que vai modificar bastante o ecossistema de carteiras digitais, trazendo um layer a mais de competição e colocando todo mundo mais um pé de igualdade e cada vez mais precisando explorar interação e a experiência desse consumidor utilizando esse meio de pagamento, porque senão a gente vai ser mais um. O serviço financeiro vira commodity quando a gente não agrega serviço junto, né? Maravilha. Turma, mais uma perguntinha aqui para caber. Eu já sei que eu estou cometendo uma traquinagem, são 4:01, a gente não toma mais 3 minutos. Acho que alguém viu a pesquisa aqui, está falando da importância de flexibilização por parte das marcas e das empresas num momento como esse, fazendo uma conexão aqui com o mercado automotivo, que sofre um baque importante, todos sabemos. O setor automotivo está ajudando o consumidor com flexibilizações? Ti, essa é para você. Acho que a gente ficou sem o áudio do Thiago aqui. Uma boa pergunta. Vai, Ti. Tá sim, Vitor. A gente tem visto algumas iniciativas de flexibilização de pagamento. A gente tem visto troca com troco, pagamento somente em 2021, paga as primeiras 6 parcelas. Tem diversas iniciativas de flexibilização de pagamento. O que a gente tem visto também é flexibilização do atendimento. Então, o automotivo, que sempre foi um setor muito conservador no atendimento, você precisava ir fisicamente na concessionária para ser atendido. A gente viu também a digitalização super acelerada, diversas marcas atendendo de maneira digital e também de maneira omnichannel, né? Como é que eu faço aí o digital passando pelo físico, que é uma experiência super importante para a compra, ainda mais uma compra tão elaborada quanto a compra de um automóvel. Então, acho que a gente tem visto muito isso, e isso acho que para o consumidor é um legado que fica. Tanto não só as promoções, que é uma coisa que é mais pontual, mas esse atendimento mais personalizado e utilizando as plataformas digitais de maneira menos burocrática, acho que isso é um legado que fica aí da pandemia. Legal, valeu, Thiago, obrigado. A gente compartilhou com vocês o QR Code, parece que já deu aqui um resultado bacana. Parecia que tinha dado problema, eu estava impressionado, né? A gente está colocando o QR Code na tela da Globo para 200 milhões, a gente não consegue colocar aqui numa apresentação como essa, mas pelo visto deu certo, a gente já tem resultados aqui para compartilhar. Turma, mais uma vez, foi um prazer enorme poder dividir aqui 1 hora do nosso tempo com vocês e poder contribuir aí com provocações, com dados e com insights. Espero que a gente tenha ajudado vocês também a terem um pouquinho o caminho das pedras aqui dentro da Globo. É uma empresa muito grande, é uma empresa em transformação constante, a gente está querendo entregar cada vez mais para o mercado agilidade e flexibilidade para poder atuar junto com marcas, com agências, com anunciantes. Eu acho que isso aqui é só mais uma manifestação desse propósito, que a gente já está no gerúndio, a gente está construindo ele e a gente ainda tem uma jornada pela frente. Foi bom estar aqui com vocês nesse tempo. Plataforma Gente, gravem o nome, é uma dessas iniciativas. A gente é um canal ali onde a gente coloca muito do nosso conteúdo. Vale tudo, vale pegar o telefone, vale ligar aqui na Globo, vale conversar diretamente com a gente, porque a gente vai ter tempo para aprofundar em assuntos específicos. Vale entrar no Gente, que tem muita coisa pronta para vocês absorverem. Vale ficar de olho no e-mail que vocês têm também aqui no CRM da Globo. Mas é isso, foi bom compartilhar o tempo aqui com vocês, espero que a gente em breve volte aqui com a Rô e com todo o time dela, que está começando a avançar também e acelerar muito nesses pontos de contato que a gente tem com o mercado hoje. De novo, foi um prazer, um abraço para todo mundo, boa tarde para todo mundo.